Irmãos e irmãs que participam dessa celebração aqui na Associação do Senhor Jesus, irmãos e irmãs que nos acompanham de tantos lugares do país ou pela internet, eu diria de tantos lugares do mundo. Nós estamos hoje aqui em torno de Pedro e de seu sucessor. Nós sabemos que os sábios antigos ensinavam a partir de uma cátedra, de uma cadeira. Sentavam-se, seus discípulos sentavam-se no chão, e ele, então, o sábio, os ensinava com autoridade. E essa autoridade foi dada por Jesus a Pedro e aos seus sucessores, de serem os mestres que ensinam. Ensina o quê? Aquilo que ele mesmo deixou para ensinar, o Evangelho, a Boa Nova, o anúncio de Jesus Cristo. O testemunho que Pedro deu, o que diz a meu respeito? Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, é o testemunho que o sucessor de Pedro deve dar ainda hoje, por todos os lugares onde ele foi. Do dia 12 a 17 de fevereiro, agora, portanto, semana passada praticamente, o sucessor de Pedro, atual, o Papa Francisco, fez uma viagem pastoral ao México. Escolheu o México por ser um país que está vivendo momentos muito difíceis, de muita dor, pelo problema de drogas, da violência, assassinatos sem fim, pobreza, injustiças sociais. E dentro do México ele escolheu não as melhores cidades, claro, naturalmente não podia deixar de visitar a cidade do México, mesmo porque, como ele tinha dito, queria ir rezar diante da tilma, diante do quadro da Virgem de Guadalupe. Mas escolheu cidades particularmente marcadas pela violência e pelo sofrimento. E a Conferência Episcopal dos Bispos do México quis que também o Brasil estivesse representado nessa visita e convidou 2 bispos para participarem da peregrinação com o Papa. E eu fui um dos 2 convidados, o outro foi Dom Darcy, bispo de Aparecida. Então, pude ficar uma semana com o Papa, ouvindo de perto, participando da missa, vendo também, naturalmente, a reação do povo. E posso lhes dizer que foi uma experiência muito forte, muito forte. De um lado, nem falo da recepção que os mexicanos lhe deram, do carinho que demonstraram, de uma capacidade de organização que realmente me surpreendeu. Mas falo do próprio papel do Papa. Ele fez isto que Pedro havia dito que era a missão de um pastor: sede pastores do rebanho de Deus confiado a vós, cuidai dele de coração generoso. O Papa mostrou o que é ser pastor: aproximar-se da ovelhinha, especialmente aquela ferida, machucada, e procurou lhes dizer uma palavra de esperança. No meio de toda aquela situação, realmente a palavra mais forte que ele sempre dizia é esperança. Vocês têm capacidade de sair dessa situação. Vocês são maiores do que o problema que vocês enfrentam. Ele procurou despertar neles o desejo de ser melhores. E a imprensa deu grande cobertura e destacou justamente isto: a capacidade que o Papa teve de tocar nas feridas deles, mas não tocar como quem quer aumentar a dor, ao contrário, para aliviar, como um médico que procura fazer o curativo adequado para uma cura completa. Depois, uma segunda marca que para mim foi importante: o anúncio de Jesus a toda hora, mostrando que, olha, no meio de tudo isso, só tem alguém que pode nos dar uma palavra consistente, uma palavra de vida, de verdade, que é Jesus Cristo. Especialmente quando ele se dirigiu aos jovens, ele lhes disse isso: não ponham sua esperança ou no dinheiro, na droga, nada disso vai resolver o futuro de vocês, nem o presente. Ponham a fé, sua esperança em Jesus Cristo. Aquilo que
Pedro falou para Jesus, quando perguntou: quem vocês dizem que eu sou? Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo? Foi este o anúncio repetido de muitas formas que o Papa Francisco fez ali no México. Ele demonstrou também um carinho especial por Nossa Senhora, todo momento sempre fazendo uma referência a ela. E para mim um dos momentos assim mais tocantes foi na Basílica de Guadalupe, quando ele falou sobre o papel de Maria na vida do povo mexicano. Depois terminou com um poema muito bonito e disse: agora vamos contemplar. E fez aquilo que o mexicano, grande parte deles, ou são índios ou descendentes diretos de índios, costumam fazer quando visitam aquela basílica belíssima: ficar diante do ícone de Nossa Senhora e contemplar. Mais ainda para eles, porque toda a linguagem, tudo que do quadro de Guadalupe fala da cultura deles, especialmente a cultura indígena. Nossa Senhora que apareceu num momento de grande conflito entre espanhóis e indígenas, verdadeira exterminação dos indígenas, ela se colocou do lado deles, assumindo até o seu rosto, o rosto indígena de uma adolescente indígena. E o Papa sentou-se então e ficou ali longos minutos em silêncio. Terminada a missa, parecia que ia sair, foi para a sala, uma sala atrás do quadro, viraram o quadro, e lá ele ficou 22 minutos diante do quadro de Nossa Senhora de Guadalupe, em silêncio. E todo mundo, a comunidade, ficou em silêncio. E quando, na volta para Roma, um repórter perguntou: o que o senhor ficou falando para Nossa Senhora naqueles longos momentos de oração? Ele disse: eu rezei pelo México, eu rezei pela igreja, rezei muito para que os padres sejam verdadeiros padres, que os bispos sejam verdadeiros bispos, que os religiosos sejam verdadeiramente religiosos. Começou a falar e depois disse: eu falei também aquilo que um filho fala para sua mãe, e que é segredo, eu não vou lhes contar. Então, de tudo isso, eu percebi que quando ele pede, e pediu lá no final de cada missa, no final, na despedida: rezem por mim. Quando ele pede, ele não está pedindo como uma fórmula repetitiva, não, é uma convicção que, para bem exercer o seu ministério de pastor da igreja no mundo todo, ele precisa de uma força e de uma graça especial de Deus. Então ele pede e confia e sabe que a nossa oração tem um valor imenso. E aí eu me lembro sempre do que aconteceu quando Pedro estava na prisão, preso, acorrentado, e diz que a comunidade fora rezava por ele, e houve aquele milagre, a intervenção do anjo que vai lá o liberta. Quer dizer, a oração das ovelhinhas por aquele que Jesus escolheu para suceder a Pedro, esta oração tem um valor imenso. E eu termino então pedindo que cada um se comprometa, vocês que estão aqui, vocês que nos acompanham pela televisão, cada um se comprometa a intensificar orações para que ele, que tem uma força moral tão forte no mundo, possa cumprir com fidelidade, com amor, essa sua missão de ser pastor, de anunciar Jesus Cristo a todos. Assim seja.